porque todas as vezes quando ele chegava, ele já ia direto pro meu quarto. Ele me fazia ter ações que eu não gostava de fazer. É um comportamento que eu nunca pensei conhecer uma pessoa assim. Ela não tem idade, não tem classe social, não tem profissão. Apenas está mais perto que imaginamos. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima de agressão no Brasil. Aproximadamente 1/3 das mulheres em todo o mundo já sofreu violência ou abuso sexual do companheiro ou alguém próximo à família. Esses dados são do relatório da Organização Mundial de Saúde. Ele indica que cerca de 40% das mulheres mortas no mundo foram assassinadas pelos próprios companheiros. Atualmente, na fase adulta, esta mulher, que também prefere não ser identificada, relembra a escura infância. Os traumas vividos por ela marcaram esta fase após ter sido violentada pelo próprio tio. E a minha avó tinha um filho que morava junto com ela. Então, ele trabalhava fora e tal. E todas as vezes à noite, quando ele chegava, ele passava com a moto atrás do meu quarto. Então, isso me deixava assim meio assustada. Porque todas as vezes quando ele chegava, ele já ia direto pro meu quarto. Ele me fazia ter ações que eu não gostava de fazer. Até no começo eu me assustava um pouco, porque eu não queria que ele me tocasse, que ele triscasse em mim. Então me deixava assim um pouco meio zangada, eu não queria. Mas todas as vezes ele acabava me batendo, me beliscava. Então assim, isso me deixava muito, muito com medo. A infância desta mulher não é um caso isolado na sociedade atual. Estima-se que no Brasil, por dia, 165 crianças ou adolescentes sejam abusados sexualmente. O que mais impressiona é que a maioria dos abusadores está dentro de seus lares. Ele era um tio que brincava bastante, que era muito, muito alegre, gostava de todo mundo, gostava de conversar com ele. Como que era o perfil desse abusador? Ele era muito, muito dado, era daquela pessoa assim que conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, tinha aquelas brincadeiras de apertar a bochecha, de brincar, de pegar no colo, dar tapa. Então isso me deixava muito constrangida porque ele brincava muito, então às vezes eu não gostava das brincadeiras, entendeu? Então isso me deixava muito, muito fechada, me dava horrores de querer ficar perto dele. Então isso foi me deixando assim bem mal. E eu não gostava dele, eu não gostava que ele chegasse perto de mim. Qual que era a frequência que ele fazia te abusar? Olha, no começo era quase todos os dias quando ele chegava em casa. Eram muito poucas evidências. Quando tinha pessoas dentro em casa, quando a minha avó saía, ele era com mais frequência. Durante o dia acontecia isso também, quando a minha avó ia ao mercado, saía, então isso acontecia com frequência. Com o passar do tempo, eu fui morar em outra cidade com uma irmã dele. Então isso acontecia também na casa da irmã dele. Ninguém desconfiava? O seu comportamento mudou depois? Ninguém desconfiava porque, tipo assim, como todo mundo confiava nele, todo mundo pensava assim que ele estava me protegendo. Porque eu não podia sair, eu não ia para lugar nenhum. Ele cuidava de um lugar, então eu ia com ele. E lá acontecia também isso. Ele me levava, falava que era para companhia, mas não era. Mas era mais por sacanagem nele, então. E eu falava que não queria ir, mas as pessoas confiavam nele porque ele era uma pessoa de confiança para todos, entendeu? Então isso me deixou assim um pouco zangada, muito. Eu acho que na mesma época eu sentia muito medo dele. Eu não gostava de conversar com ele. Quando ele chegava, eu sempre fui uma pessoa que sorria bastante, que eu gostava de brincar, mas quando ele chegava, eu ficava retraída. Porque ele te agredia? Porque ele me batia muito. Quando eu comecei a ter assim, adolescência, nos meus 12, meus 13 anos, ele ainda continuava fazendo isso. E eu me irritava muito, e eu falava pra ele, para com isso porque eu vou dedurar você, para com isso porque eu vou falar pra todo mundo. E a última vez que ele triscou em mim foi no dia do casamento dele. Ele me bateu muito. Ele casou? Ele se casou. Ele me bateu muito, que no casamento dele eu tive que ir de blusa de frio, assim, tava sol.
Ninguém suspeitou, mas é porque eu tava com as minhas costas todas feridas por causa dessa agressão. E por que ele te bateu nesse dia? Porque eu não quis fazer nada com ele. E nesse dia eu tava menstruada. Então, assim, ele ficou muito zangado e acabou me batendo. Então, foi meio que assim, para mim, no casamento dele, parece que foi uma libertação. Quando alguém tem sua intimidade e seu respeito violados, as consequências disso são a vergonha, a humilhação, os sonhos são desfeitos. Nessa semana queremos tratar de um tema muito importante e muito sério, que é a questão da violência sexual, do abuso sexual, especialmente contra as crianças. Nós queremos, nesse momento, dar para você que sabe informação, orientação de como prevenir, como cuidar e como lidar com essa situação tão traumática. Para tanto, nós temos uma convidada que é uma vitoriosa. Essa é a marca, ela é uma vitoriosa porque passou por dramas como esse e saiu vencedora. Nós estamos aqui com a Mima, vocês vão conhecê-la. Pode entrar, Mima. Mima, chega em casa agora, Mima. Seja bem-vinda. É uma alegria recebê-la aqui na nossa casa, você Obrigada. como vitoriosa Sentar, aqui, fica à vontade. e é diante dessa circunstância tão difícil. Mas antes da gente falar com você, Mima, a TV Novo Tempo quer dar para você um presente. Presente é sempre bom receber. Você entra no nosso blog e você vai ver a imagem dessa revista. Aí você clica em cima, faz o seu cadastro, sabe o que acontece? Você recebe de graça na sua casa a revista Fique Leve, totalmente grátis, presente da TV Novo Tempo e do programa Lar e Família. Então, estamos aqui com a Mima e nós queremos conhecer. Seu nome é Mima, a gente conhece como Mima. Eu prefiro assim, né? Prefere Meu nome Mima? é muito difícil, sabe? Então pode chamar Mima mesmo? Pode, pode ser então Mima. tá bom. E você mora com quem? Como que é formada a sua família? Bom, atualmente eu moro com meus 2 irmãos, o Gabriel, que tem 20 anos, e o Fernando, que tem 34. Vai mandar um São beijo os pra amores da minha eles. vida, um beijo pra vocês. E eu só moro com eles, né? Antes eu morava com a minha mãe também, só que ela faleceu faz 10 meses. Nossa, E é isso, Recente. agora a gente mora só nós 3, um dando força pro que outro. beleza, né? Tão bom, né? Contar com o apoio dos irmãos, verdade, né? Muito bom. Maravilha. No programa de hoje vamos tratar sobre esse tema que já citamos, o abuso contra as crianças, contra adolescentes, o abuso sexual. E eu queria passar para você alguns números para você ter uma ideia de como que é a situação, o drama da violência sexual em números. 70% das vítimas no Brasil são crianças e adolescentes. 24% dos agressores são pais ou padrastos. Olha que situação. 32% são amigos ou conhecidos da família. E 60% dos agressores, né, quando agridem adultos, são pessoas desconhecidas. Olha que números horríveis. E o mais interessante, o mais triste de tudo isso, é que a maior parte dessa violência acontece, sabe aonde? Em casa, no lar, onde deveria ser o porto seguro das nossas crianças. A Mima passou por uma história de violência dentro da sua própria casa. Então, acho que é uma pessoa que tem propriedade para falar quais as consequências que podem acontecer numa criança que foi violentada, num adolescente violentado. Então, você pode nos contar um pouquinho sobre isso? Pela minha experiência pessoal, eu creio que a maioria das crianças elas se fecham um pouco. Não foi no meu caso, porque eu sou muito extrovertida, gosto de conversar, gosto de estar no meio do pessoal, sabe? Dá pra Gosto de perceber. ter aquela atenção, aquele carinho, aquele amor. E isso é decorrente ao abuso. Só que no meu caso foi assim, mas na maioria das crianças, elas se recuam mais, têm vergonha de estar com, sei lá, com as pessoas. Então, acho que a maioria... Fica mais fechadinha no mundo dela. Ficam mais fechadas. Durante quanto tempo você passou por essa experiência tão desagradável? 8 anos. 8 anos. E durante 8 anos você foi feliz e alegre passando por uma situação como essa? Exatamente. Você aparentava felicidade para os outros? Eu não me lembro muito bem, assim, mas eu tentava ser uma criança normal, sabe? Tentava mostrar que eu não estava passando por tudo aquilo. Então, eu sempre quis estar no meio da galera da escola, sabe? Queria ser como eles para ninguém descobrir o que eu estava passando.
Então, no caso, você tinha vergonha Aham. do que estava acontecendo. Tinha. E por que você acha que as crianças, muitas vezes, suportam um peso desse emocional tão grande durante tanto tempo? 8 anos é muito tempo de sofrimento, de angústia. E o que te levou a esperar tanto tempo? A gente tem que colocar em questão aqui que não estamos falando de um desconhecido. É uma pessoa que mora dentro da nossa casa. Pode ser um tio, um pai, um padrasto. Então, assim, quando você lida com uma pessoa de dentro da sua casa, é difícil você denunciar porque tem um vínculo amoroso. No caso, aconteceu com meu padrasto. Então, assim, eu não tinha um afeto por ele, mas eu tinha um afeto pelo meu irmão, que era filho dele. Por amor ao seu irmão. O que fez eu aguentar tanto tempo foi por amor a ele, para proteger ele, para proteger a integridade dele, Sim. sabe? Eu lembro Foi por que nos bastidores nós estávamos conversando e a Mima disse que ela tinha tanto amor, tanto amor por esse irmão, que ela não suportava alguém fazer algum mal para ele. Então, para essa pessoa que te violentou, te atingir, então usava o seu irmão, né? Porque ele sabia que ia atingir você, né? E por isso você se calou por tanto tempo. Exatamente. E creio que é isso que deve acontecer em muitas casas aí, não é? Agora, Mima, a gente sabe que não é fácil falar sobre esse tema, é difícil, mas de repente alguém está ali assistindo e com medo, angustiado. Quais são as características que você percebe, que você podia nos compartilhar, que um agressor tem, que a gente tem como pai tomar cuidado para evitar que isso aconteça na nossa casa? Normalmente é difícil você identificar um agressor, porque ele não é uma pessoa ruim. Na maioria das vezes ele é uma pessoa boa, age naturalmente, sabe? Pessoa normal. Isso é muito, não dá para explicar. Quando você descobre quem é o abusador, o abusador, a gente fica boquiaberto, porque, nossa, aquele fulano era tão bom, bonzinho. era tão, sabe? Eu acho que é uma das características. Eles não mostram, são totalmente bons, são carinhosos. Talvez seja até mais do que o normal, Exatamente. Então é muito difícil. Isso é desafiador você. Agora, quando é que você percebeu, porque de repente alguma criança, não sei, pode estar escutando, assim, um adolescente, quando é que você percebeu que aquilo não estava certo? Porque parece que muitas vezes as crianças, elas são tocadas de uma forma errada, de uma forma de abuso, erotizada, né? Mas ela não entende o que está acontecendo, é o que parece. Você entendia o que estava acontecendo, você sabia que aquilo estava errado, e em que momento você, opa, isso aqui não está certo? O que eu me lembro, assim, vagamente, era que quando, na escola, as minhas amigas, tipo, na minha cabeça eu pensava que elas passavam a mesma coisa. Um pai, ou sei lá com quem. Você achava que isso era normal? Só que começou com 5 anos, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Passou 5, 6, 7. Aí com 12 anos, eu estava olhando numa reportagem, no jornal, e aí estava falando sobre esse tema. Eu não sabia que estava falando sobre abuso sexual, mas estava falando de uma coisa que uma menina passou, que eu também passei. E aí eu fiquei assim, caramba, isso não é normal. E aí, quando ele veio se aproximar de mim, né, na próxima vez... A partir daquele momento... E aí eu falei assim, não, você não vai fazer mais isso não, que isso está errado. Eu vi no jornal que isso está errado. Qual foi a reação começou daí? o conflito. Aí começou o conflito, porque aí começou se você não fizer isso, eu vou tirar isso de você, eu vou fazer isso com o seu irmão. Tudo ele colocava no meu irmão. Então essa questão que você colocou do amor para com o irmão é porque o irmão Porque era antigamente- usado para aprisionar você nessa cadeia. Porque antes não tinha isso. Ele me chamava, fazia tudo que ele tinha que fazer e tudo bem. Só que aí, a partir do momento que eu comecei a conhecer, sabe, que isso é errado, aí foi muito mais triste, né? Foi muito mais triste, que aí foi um conflito, assim, terrível. Nós percebemos, então, que muitas vezes em casa nós temos as crianças, principalmente os pequenos, eles confiam demais, eles têm um coraçãozinho aberto, eles acreditam em tudo. Então, a Mima contando agora, é exatamente isso. Ela achava que aquilo era normal, que fazia parte do carinho,
né? Que era normal, que todo mundo acho que fazia isso também. Então, o cuidado que vocês têm que ter, principalmente as mães, de cuidar do seu filho, de observar, de ouvir, de conversar com ele, deixar que ele conte as coisas, né? E isso é importante. E quando você diz assim, chega, basta, né? Que é o que você tem que dizer, chega, basta, basta. Você quebrou o silêncio e você gritou, ou você disse para alguém. Qual foi a reação? As pessoas acreditaram em você? De pronto, resolveu o problema? Como é que foi esse sistema? Não, quando eu contei pela primeira vez para minha mãe, ela ficou num baque, né? Porque ele era realmente muito bom, assim, aparentemente, né? E aí foi bem difícil, ela não acreditou em mim. Então, o que eu quero passar para as pessoas, quando eu falo o meu testemunho, não é tipo, eu quero ser sensacionalista, ou eu quero ser famosa. Não, porque isso é muito vergonhoso. É difícil muito vergonhoso falar É disso. difícil. Mas eu quero que o pessoal que está em casa Então, olha para eles e diz para eles. que, assim, acreditem em suas crianças, sabe? Acreditem. Se não acredita, sei lá, pelo menos dá uma averiguada, fica um dia em casa, sabe? Muda a rotina e faça parte da rotina mais daquela criança, sabe? Da criança em casa. Porque isso é muito importante. No começo não acreditaram em mim. Só mais tarde que aí, né, minha mãe foi vendo que isso realmente era verdade. Mas no começo, quando a criança for falar alguma coisa, assim, para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, tanto faz. Mas que no primeiro instante acreditem, porque isso é muito sério. A criança tem que ser levada a sério. Então, vamos aproveitar que esse momento é importante, né? Quais são as formas, você que passou por esse problema muito sério, muito grave, o que os pais, o que a família pode fazer para criar uma proteção para as suas crianças? Porque são pequenas, você tinha 5 anos de idade, não consegue ler o mundo, ver a maldade, ver o que está acontecendo. Que dicas você pode dizer agora para nós que são fundamentais para a gente, como pai, tomar cuidado, criar essa situação para proteger os nossos filhos? Toda a informação possível que você, o pai, a Número mãe, 1, o pai buscar informação. Informação e passar essa informação para a criança, porque nesse mundo ela vai aprender de qualquer forma sozinha na escola, tanto faz. Então, certo ou errado, ela vai aprender. Então começar a ter cuidado assim, olha filho, olha filha, só você pode mexer no seu corpo. Só você, ninguém mais tem esse direito. Isso é a coisa número 1 que ela tem que saber. Sabendo disso, qualquer coisinha, a criança é de falar, ai mãe, aconteceu isso, ai pai, aconteceu isso, entendeu? Então, se você ensinar isso para a criança, eu acho que esse é o primeiro passo que você tem que dar para tentar evitar isso, porque o combate começa em casa. Começa em casa. Não é lá fazendo propaganda na rua, colocando cartaz, é dentro de isso casa, na ajuda, prática. mas não é tudo, né? Eu coloquei algumas coisas aqui, por exemplo, criar laços fortes de estabilidade com o seu filho. Então, se você tem tempo para ouvi-lo, para escutá-lo, ele vai ter confiança, credibilidade para dizer para você. Crie laços fortes, gaste tempo, observe as pessoas que estão no entorno. Sua criança fica muito agitada, muito ansiosa, quando alguém chega perto dele, tome cuidado, dê uma olhadinha. Não deixe ele ir para casa de qualquer um, não deixe ele ficar na companhia de qualquer um, não deixe ele estar na internet, dormir fora, não é? Então, todo tipo de agrupamento que tem adultos juntos, você, infelizmente, tem que estar de olho, porque pode ser gente muito boa, mas como disse ela, né, o abusador tinha uma aparência excelente de cuidador e no final das contas estava abusando dela. Crie laços fortes. E o abusador, ele gosta de estar no meio de crianças, de agradar a criança, de cativar a criança. Mima, como lidar com isso? Como lidar com isso? Olha, depois disso, como você superou? Eu tenho um testemunho que eu até gravei no 180 graus, lá tem completo, né, para quem quiser saber mais. E lá eu falo que quando estava acontecendo tudo, eu ouvi uma voz na minha cabeça e ninguém me ensinou sobre Deus, ninguém. Eu passei 19 anos da minha vida sem saber quem era Deus. Eu tenho 7 anos que eu sou batizada e antes eu não sabia. Então eu ouvi alguém dizendo assim, ó, vai passar. Então eu me agarrei nisso. Eu não sei como, se o senhor me perguntou como que é passar por isso, eu acho que, eu tenho certeza, não acho, eu tenho certeza que foi Deus
que fez eu passar por isso. Porque eu só ouvia essa voz, eu só tinha aquilo para me agarrar, entendeu? Então, eu acho que é um dia após o outro. E muita, muita confiança em Deus. E os amigos ajudaram? Nem tanto, porque agora sim, né? Agora os amigos sim, mas na época, como eu não contava, né? Mas os amigos são primordiais também, o respeito, sabe? Você não ser olhada diferente também, porque você também é uma pessoa normal, como qualquer outra. É basicamente isso, o respeito. E o tratamento psicológico? Através do respeito também. O tratamento psicológico é muito também importante. é essencial, Até então, né? nunca tinha feito terapia nenhuma. Como é que você se vê hoje? O nosso tempo está acabando, daqui a pouco. Como é que você se vê hoje? Porque de repente alguém está assistindo e passou por isso. E aí está ainda arrasado, sofrendo, porque é de fato uma situação muito complicada. Como é que você, Mima, se vê hoje? Olha, pastor, eu vou ser bem sincera com o senhor. Bem sincera. Esquecer a gente nunca esquece. Jamais. Você pode estar rabiscando no papel e através desse rabisco eu lembro. Isso sempre vai acontecer. Então, se a pessoa passou por isso, ela tem que ter em mente que assim, ela não vai esquecer disso. Mas ela vai, a cada dia, acostumar com essa vida que ela teve, aceitar e o que eu falo que eu sou hoje, eu só confio. Eu sou uma pessoa que só confio. E eu lembrar das coisas não me afeta, mas eu não deixo, por exemplo, que esse problema seja o centro da minha vida, entendeu? Porque tudo nessa vida passa. E Sim. Jesus falou que a gente vai ter aflição nessa terra. A minha aflição foi isso. Mas a sua aflição, a aflição do Senhor pode ser outra. Hoje você tem seus sonhos, Com certeza. tem projetos de vida. Isso não me mudou em nada. E nós temos, a Igreja Adventista criou um projeto que se chama Quebrando o Silêncio. Você pode acessar o site quebrandoosilencio.com.br. Vai aparecer na tela o endereço, você vai ver essa revista, ela está disponível no site e você também pode ter acesso a todo o projeto. Participe, vai lá e oriente seus filhos, os membros da sua igreja, crianças, adolescentes. Mima, nós queremos agradecer muito a sua participação. Eu sei que não foi fácil você estar aqui. Por isso eu quero agradecer, porque você teve a coragem de vir, de quebrar o silêncio e dizer para as pessoas que tem que se libertar, que tem que ir atrás de solução, que tem que ir atrás de um caminho e que há ajuda e que o Senhor pode nos libertar de todas as aflições. Eu quero nesse momento então pedir para você ficar um pouquinho com a Tininha aqui, tomando um suquinho, né, para ver se você se recupera, não é? Eu também estou muito emocionado com o programa de hoje, ele foi muito forte para mim. Ok? Mas eu quero falar um pouquinho com você. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, o capítulo 6, o verso 19 e o verso 20, de que o corpo de cada um de nós é o templo do Espírito Santo. É um lugar especial onde Deus construiu para ser a habitação do Espírito Santo. E que ninguém tem o direito de abusar, de destruir, de exterminar. Eu queria pedir para você, hoje eu quero ter uma conversa diferente, eu estou assim, muito angustiado com esse tema. Eu não sei se eu falo agora como um abusador. Se você tem gastado seu tempo, sua energia em abusar de criança, de adolescente, de intimidar pessoas, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir ao Senhor que toque no seu coração e veja quanta maldade você está causando para crianças indefesas, para adolescentes que estão sonhando com a vida. Se você é um pai, que você tenha cuidado, mãe, muito cuidado. Observe quem são os amigos, a companhia, quem está perto, quem está longe, aonde vai, para onde foi, com quem esteve. Como a Mima disse, é um momento difícil, de profunda dor e angústia, no qual muitos adolescentes, muitas vezes, tiram a própria vida para se libertar das grades da prisão no qual o abusador o colocou. Que desafio! Agora, se você é alguém que, porventura, um adolescente que está aí, que está passando por isso, por favor, grite,
quebre o silêncio, peça socorro, fala com seu pai, fala com a sua mãe, com a avó, com alguém, com a autoridade, com o professor, vai na escola, fala com alguém, mas por favor, não se cale, é um direito seu. O Estado tem um telefone, o Disque 100, é o Disque Denúncia para abuso contra as crianças. Está aqui na tela o número. Você pode ligar, o silêncio vai ser quebrado, mas o sigilo do seu nome vai ficar guardado. E as autoridades terão todo o interesse de ir atrás, de ajudá-lo, de resgatá-lo, de salvá-lo desse cativeiro que é o abuso e a exploração sexual contra as crianças e contra os adolescentes. Se você, a autoridade, está me ouvindo, por favor, crie condições, crie caminhos, abra as portas, tente criar as maneiras para que as crianças e as famílias busquem ajuda, busquem solução e busquem libertação dessa maldição que é o abuso sexual contra as crianças e contra os adolescentes. Eu não importa quem você seja, eu quero orar por todos, suplicando a Deus que nos dê sabedoria, discernimento para lidar contra essa violência tão hostil e cruel que muitos homens, muitas mulheres às vezes, com uma cabeça possuída pelo mal, têm no coração a falta de amor e destrói a vida de muita gente. Eu quero orar por você e dizer para você que a Bíblia diz que o corpo de cada um é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que respeitar, eu tenho que me respeitar e não tenho o direito de violá-lo. Quero orar por todos nós nesse momento. Querido Deus que está no céu, também está conosco, somos gratos pela vida, mas queremos nesse momento pedir a Tua direção, especialmente para aquelas crianças ou adolescentes e pais que vivem uma situação como essa. Que eles tenham sabedoria, coragem e determinação para avançar em busca de uma solução. Se tiver alguém que me escuta agora, que é um abusador, toca nesse coração, nesse momento, abrindo as portas da sua mente, do seu coração, para dar a ele a percepção do mal que tem feito, do mal que tem produzido e da dor que tem causado em uma criança, uma adolescente ou muitas pessoas. E que ele possa, em nome de Jesus, parar imediatamente com isso, dando ao outro o direito da felicidade, da vida e da privacidade e respeito que o Senhor nos dá a cada um de nós. Quero suplicar também sobre as autoridades, que possam cada dia criar caminhos de solução, de atenção, de apoio, de suporte para as famílias, para as crianças e também para os abusadores, para que esse mal diminua no nosso país, na nossa vida, na nossa casa. Em nome de Jesus te suplico. Amém. O tema de hoje foi muito sério, muito grave. Tome cuidado, cuide da sua casa, da sua família. Na próxima semana nos encontramos aqui na TV Novo Tempo, no programa Lar e Família. Um programa feito com muito amor e carinho da nossa família para a sua família. A gente se vê na próxima semana. Tchau.